Isaías 43, de 1 a 7. Oremos. Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Assim como Tu falaste ao meu coração, pedimos que Teu Espírito Santo fale à Tua igreja nessa noite. E a Tua igreja não somente venha ouvir, mas colocar em prática tudo que será proclamado nessa noite. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Eu sou de uma academia do Rio de Janeiro, que tem como princípio sempre, na prática da pregação, trazer uma história e voltar essa história no final, na conclusão. E os irmãos já estão se acostumando com isso. Os irmãos já estão se acostumando com o meu jeito de pregar, que é um jeito, não 100%, mas o pessoal lá do Rio tem essa forma de trazer, né, uma história, às vezes verídica, às vezes uma ilustração. E hoje, o título dessa história chama-se Aprovado, que se encontra em Romanos 16, verso 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. E aí o verso todo diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. E aí a pergunta que a ilustração faz: alguém sabe quem é esse tal de Apeles? De onde veio? O que fez? Era amigo de quem? De que cidade? Nunca encontrei resposta para nenhuma dessas perguntas. É com certeza a menor biografia possível sobre uma pessoa. Mencionar apenas o seu nome. Mas algo me chama a atenção para o fato de que, no caso de Apeles, a biografia é extremamente longa. Como assim, pastor? Saudai Apeles, aprovado em Cristo? Embora escritas em poucas palavras, diz que ele era apenas aprovado em Cristo. Só isso. Vamos parar por aqui. No final, nós voltamos à história do Apeles. Por que a biografia dele é longa, apesar de ser Saudai Apeles, aprovado em Cristo? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, esse texto foi escrito, o povo de Deus vivia um tempo muito difícil. Um período do exílio babilônico, que durou cerca de 50 anos. O povo de Deus estava escravizado, disperso,
sem esperança. Sua situação semelhava de muitos de hoje, a qual vivemos, que se veem dominados por pessoas ou circunstâncias que se lhes impõem, que se sentem sozinhos, sem nenhuma ajuda, que se acham privados de qualquer perspectiva de mudança e sem recursos para superar condições adversas. Como nós temos visto isso. A mensagem do profeta vem trazer um novo alento. Ela nos fala de um Deus que ama o seu povo, chamando à existência e agindo sempre para salvar. Portanto, irmãos, eu quero convidar você a meditar juntamente comigo no seguinte tema: não temas, porque eu te remi, pois você tem a ação redentora de Deus na sua vida. Você tem a ação redentora de Deus na sua vida. E, em primeiro lugar, a ação redentora de Deus liberta para uma vida de dignidade. A ação redentora de Cristo, de Deus, liberta para uma vida de dignidade. A escravidão avilta o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Faz com que se perca a noção do próprio valor e a autoestima. Por isso Deus intervém, levantando o moral do cativo. Todos nós somos preciosos aos seus olhos, dignos de honra. Pertencemos a Ele, que nos conhece profundamente e se interessa por nós de maneira pessoal. Deus nos tem altíssima consideração, não porque o mereçamos, mas porque decidiu nos dignificar por sua misericórdia infinita. Eu quero dizer para você nessa noite que está me vendo aqui na igreja, que está me vendo da sua casa, você é a menina dos olhos de Deus. A ação redentora de Deus há de libertar sua vida, te dar uma vida de dignidade. Você não precisa de piedade de ninguém, você não precisa de pena de ninguém, você é a menina dos olhos de Deus. Você precisa andar em dignidade, você precisa andar de cabeça erguida. Nós, como cristãos, nós precisamos crer que o Senhor cuida de nós a cada dia de nossas vidas e nós precisamos andar com dignidade. Não podemos viver de migalhas, não podemos viver menosprezados. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E hoje Deus está falando para você, nessa noite, sua vida há de ser libertada. Hoje Deus está te dando dignidade. Nós precisamos entender que a ação redentora de Deus liberta a mim, liberta você para uma vida de dignidade, não de soberba, não de levantar a cabeça com soberba, não, mas levantar a cabeça como filho de Deus, reconhecendo a soberania de Deus na sua vida, reconhecendo que você precisa dele, mas que você não precisa de ninguém para ter pena de você. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós não podemos perder essa identidade, essa semelhança. Precisamos entender que somos valorizados por Deus. Se você não se sente valorizado por alguém, se você não se sente amado por alguém, Cristo te ama. Ele deu a vida por você. Você precisa se valorizar. Você precisa ter a autoestima. Nós cantamos, eu não me lembro bem se cantamos ontem, né? Eu não lembro bem, mas tem um louvor que diz assim: eu quero é Deus, não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Meu irmão, não importa o que vão falar de você, queira Deus, ande com dignidade, faça a obra do Senhor. Não importa o que vão pensar de você,
Seu compromisso é com o Senhor. Seu compromisso é com Deus. A palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está te suprindo. Deus está derramando a tua bênção sobre a tua vida. A ação redentora de Deus liberta você para uma vida de dignidade. Nós não podemos viver das migalhas, irmãos. Eu recebi recentemente um texto fazendo uma comparação, né, da pessoa, você é um pato ou uma águia, né? Sobre um taxista lá do Rio de Janeiro. E ele passou 2 anos reclamando que ele não ganhava dinheiro. Isso é uma história, tá, irmãos? Passou 2 anos reclamando que ele não ganhava dinheiro. Até que um dia ele pegou um cliente, um passageiro, e deu algumas dicas para ele. E aquele homem parou de reclamar. Ele parou de reclamar. E aí ele investiu no táxi dele. Ele comprou uma roupa decente, uma camisa social, uma calça social, sapato, ajeitou o ar-condicionado do carro, porque no Rio de Janeiro não dá para você andar sem ar-condicionado. Cafezinho, água gelada, suco, adoçante, açúcar, revista, jornal do dia. E aí, depois de 2 anos, passaram-se 2 anos e o passageiro perguntou: mas como é que o senhor faz tudo isso dentro de um táxi? O senhor faz um serviço de limusine no táxi? É porque uma pessoa me orientou uma vez. Eu vivia reclamando da vida. E ela me deu um estalo. E aí ele ofereceu a revista da semana, o jornal do dia: isso aqui é um cafezinho, isso aqui é uma água gelada. Faça do limão uma limonada, meu irmão. Mas não fique colhendo as migalhas. Você tem um Deus maravilhoso. Você tem um Deus que te sustenta. Você precisa tomar atitude, ter atitude, aproveitar as oportunidades que lhe se dão, porque você é a menina dos olhos do Senhor. O Senhor tem misericórdia de ti. Ele sim tem misericórdia de nós. Em segundo lugar, irmãos, a ação redentora de Deus reúne para uma vida de comunhão. Uma vida de comunhão. A solidão torna as pessoas fracas e impotentes, pois ninguém pode prescindir do auxílio de outros na busca da felicidade. Por isso Deus nos congrega, permitindo-nos viver a bênção de pertencer às famílias da fé, onde encontramos no outro um irmão com quem podemos contar sempre. Para o que der e vier, Deus promove a nossa integração para que nos apoiemos mutuamente e assim lutemos contra todo o mal. Meu irmão, aqui é comunhão. Se você perder o desejo de estar em comunhão com o corpo de Cristo, você vai ficar fraco. Você vai ficar inanição. Você vai ficar sem força. Como foi maravilhoso a Semana Mundial de Oração. Como foi maravilhoso. Me corrija se eu estiver errado. Domingo foi 22, segunda foi 18, terça foi 24, quarta foi, Eunice, me ajuda aí. Quarta foi 30, né? Eu acho que foi 30, não. Vem no seu caderninho, Eunice. Quarta-feira. Vinte e três. Quinta foi? Sexta? E sábado? 31. Olha só, irmãos, uma média, né, de 25 pessoas na igreja. Né? Uma média de 25 pessoas. Quantos nós somos? No papel nós somos 140.
Mas uma média de 25. Quantas pessoas sentimos falta aqui durante essa semana? Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso poder ver o Fagner dirigindo a reunião de oração, apesar de eu não ter vindo nesse dia, né, Fagner? Justamente, estava cuidando da minha esposa, né, que passou mal. Mas é maravilhoso ver o Fagner dirigindo, ver o Daniel aqui na frente dirigindo a reunião de oração. Nosso adolescente aqui dirigindo a reunião de oração. Como é bom ver a igreja envolvida. Comunhão. Precisamos estar em comunhão. Um crente que não se relaciona, algo está faltando com essa pessoa. Eu não posso viver dentro de uma bolha. Eu preciso me relacionar. Eu preciso acabar o culto, parar ali para tomar o cafezinho que a Neva e a Geralda faz. Para botar o papo em dia, conversa, saber do meu irmão, dizer, estamos orando por você. Eu preciso chegar para o meu irmão e falar, estou orando por você. É necessário essa comunhão. Nós não podemos viver numa bolha fechada. A ação redentora de Deus, ela reúne para uma vida de comunhão. Como é que eu vou crescer se eu não tenho comunhão? Como é que eu vou crescer se eu não venho à casa de Deus? Ou estar em adoração ao nosso Deus, ouvir a mensagem, sair daqui fortificado para passar uma semana? Como é que eu vou crescer se eu não assisto estudo bíblico que o pastor dá? Como é que eu... Toda terça-feira tem uma live e eu não assisto essa live? Como é que eu vou crescer se eu não estou em comunhão? Precisamos rever os nossos conceitos. O que é prioridade? Hoje eu estava falando na classe Catecúmenos, né? Qual é o grau de prioridade na sua vida? Prioridade da sua vida, irmão, é Deus, é o reino de Deus. Reino de Deus é a prioridade da nossa vida. Deus. Não confunda reino de Deus com a igreja, tá? Prioridade é Deus, reino de Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, igreja. Reino de Deus, Deus, porque a igreja somos nós. Reino de Deus é Deus, adoração, fazer para o Senhor. É a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. É Ele em primeiro lugar. Depois é a família. Depois é a igreja. Isso aqui, ó. Não adianta nada. Você vem para a igreja, como eu já falei aqui, isso aí a Selma outro dia que falou, você vem e deixa seu saquinho de dor ali fora. Aí você entra, vem, adora, faz, você vai, sai, pega seu saquinho de dor e vai embora. E continua com não. Aqui é para você deixar no altar. É para você deixar aqui, seus problemas aqui no altar. Senhor, está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Eu vim na tua casa para ter comunhão com os meus irmãos. E o meu problema está nas tuas mãos. E deixar Deus cuidar. Deixar Deus cuidar. Porque muitas das vezes a gente quer resolver um problema, mas não quer deixar nas mãos de Deus. Deixa nas mãos de Deus. É Ele quem dá a última palavra. É Ele quem dá a palavra final. E você vai ter esse sentimento, vai ter esse sentimento de que Deus fala com você. Portanto, irmãos, a ação redentora de Deus reúne nós todos para uma vida de comunhão. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com meu irmão. Eu já disse aqui e vou repetir. A comunhão, ela tem o símbolo da cruz. Eu estou em comunhão com Deus, comunhão vertical. Mas eu, para ter comunhão com a Ana, tenho que estar em comunhão horizontal. É a cruz. A cruz se completa aí. Como é que eu estou em comunhão com Deus se eu não estou em comunhão com a Ana? Algo está errado.
Eu preciso rever meus conceitos. O problema é que nós queremos achar perfeição em todo mundo. Queremos colocar as pessoas dentro dos nossos padrões. Não, irmão. O padrão é de Deus. O padrão é do Senhor. Não é meu, não é seu, não é de ninguém. É Deus que faz a obra. Então nós precisamos viver em comunhão. Em terceiro lugar, irmãos, a ação redentora de Deus protege para uma vida de vitória. Os desafios que encontramos no mundo são imensos, mas Deus não quer que sejamos pessoas derrotadas nem medrosas diante dos perigos. Nada há que possa ameaçar a segurança da nossa vida, pois Deus é conosco. E contando com a sua defesa, quem nos poderá atacar com sucesso? Se não podemos fugir dos problemas, podemos ter a certeza de que eles não são, de forma alguma, invencíveis se enfrentarmos na força de Deus. E aí eu quero contar uma história que aconteceu com meu pai. Meu pai era um homem muito tranquilo. Tranquilo até demais. Certa ocasião, todo mundo no trabalho dele sabia que ele era cristão, presbítero da igreja. Ele era impressor. E aí tinha um camarada lá que não gostava dele. Aí chegou e virou para ele e falou assim: Paulo, numa sexta-feira, final do expediente, falou assim: Paulo, segunda-feira você vem, passa no RH, que eu vou te demitir. Meu pai sempre foi muito tranquilo. Falou: tá bom, fazer o quê? Foi para casa, sábado, domingo na igreja, louvando a Deus, em comunhão, foi lá na igreja. E a gente, irmãos, é importante entender que nós não desejamos mal a ninguém. Mas Deus cuida dos seus. Não é que isso deseje mal a ninguém, mas Deus cuida. Chegou lá, meu pai foi se dirigir ao RH. Quando ele está indo para o RH, assim: Paulo, sabe quem morreu esse final de semana? Fulano de tal. O cara que ia demitir ele. Ele pegou a roupa dele, voltou e foi trabalhar. Irmãos, isso não essa experiência que eu estou contando, não é porque Deus é vingativo, não. Pelo contrário, Deus é misericordioso. Mas quando a nossa vida está na mão do Senhor, quando nós andamos no caminho do Senhor, Deus cuida de nós. Não se preocupe, não seja medroso, não fique desesperado. Deus está no controle da nossa vida. E anos depois, aconteceu isso comigo. Meu gerente falou assim: se você não der resultado esse mês, eu vou ser obrigado a te desligar. Naquele mês ele foi mandado embora. E eu continuei na empresa. Irmãos, Deus cuida quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós caminhamos de acordo com a vontade de Deus, Deus cuida de nós. Não adianta você se desesperar, reclamar e falar: Deus, cadê você? Não adianta você querer arrumar um culpado. Muitas das vezes a gente age igual Adão, né? Deus falou: Adão, quem te fez pecar? Foi a mulher que tu me deste. A mulher foi a serpente, e por aí vai. A gente nunca assume as nossas próprias culpas, os nossos próprios B.O.s. Portanto, irmãos, sede fiéis. Esteja no centro da vontade de Deus. Busque fazer a vontade de Deus. Porque quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Ele dirige a nossa vida. E pode vir o que vier. Deus está guiando você, está te orientando, está te falando, está guiando a tua vida. E uma coisa que eu digo, irmão: Deus não é de confusão. Nosso Deus é de paz. Quando você estiver para tomar alguma decisão, e você estiver em paz com essa decisão, tome. Agora, quando você estiver atribulado, não, ore mais, busque mais.
Deus é Deus de paz. Ele traz paz às nossas decisões, Ele traz paz. A nossa vida é uma vida na presença do Senhor. A vitória que Deus, a ação redentora, diz aqui, não é uma vitória de sucesso, de grana, de dinheiro, não. A vitória é uma vitória na presença de Deus, você viver de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer para a sua vida. E nós precisamos entender que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Ela é boa, agradável e perfeita. Agora é o tempo de nós experimentarmos a libertação de Deus, que restaura a nossa dignidade, o seu amor, o nosso próprio amor. Nós precisamos caminhar com o povo de Deus na unidade, na comunhão que Deus estabeleceu entre nós. Nós precisamos vencer tudo que se opõe a nós, que se opõe à vontade de Deus em nossas vidas. O projeto de Deus da nossa vida é uma vida abundante e vitoriosa em todas as nossas áreas. Nós precisamos andar em novidade de vida. Nós precisamos andar em novidade de vida com o Senhor. Nós precisamos andar olhando para frente. Seja qual for o desafio, seja qual for o problema, seja qual for a situação, Deus está à frente. Deus está conduzindo a minha vida. Deus está conduzindo a sua vida. E tudo que você fizer será bem sucedido se você colocar Deus à frente. Se você colocar Deus à frente. E eu sempre digo, precisamos nos posicionar, irmãos. Precisamos nos posicionar em várias áreas. Precisamos estar posicionados em todos os sentidos da nossa vida. Porque quando eu me posiciono no âmbito do Evangelho, da Palavra de Deus, as coisas ficam mais fáceis. Quando alguém vem falar comigo assim, pastor, isso é assim, assim, assado. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala? Porque muitas das vezes você não quer tomar as suas atitudes, você quer que alguém tome atitude por você. Aí você vem para o pastor, fazer isso está errado. O que a Bíblia fala? O que ela fala? O que ela ensina? Peguei, né? Você quer que o pastor diga que você está liberado para fazer o que você quiser? Não. O que a Bíblia fala? Então, irmãos, nós precisamos saber que Deus liberta, a ação renovadora de Deus liberta. Ele dá dignidade e traz comunhão para nós. Concluindo nosso sermão nessa noite, eu quero contar para você o término de quem foi Apeles. Quem foi Apeles? Apeles, saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Vamos lá. Esse querido irmão, embora não tenha nenhum fato de sua vida revelado aqui, tem muitas características pessoais reveladas por essas 2 ou 3 palavras a seu respeito, como veremos. Em primeiro lugar, Apeles era cristão, correto? Se ele era aprovado em Cristo, ele era um cristão. Viveu na época de Paulo. Se Paulo cita, saudai Apeles, viveu na época de Paulo. Teve papel na igreja primitiva, a ponto de Paulo lhe mandar lembranças, saudai Apeles. Demonstrava fruto do Espírito, porque foi aprovado. Evangelizava seus contemporâneos. Era uma pessoa agradável, recebeu a vida eterna, está com Deus na glória. Alguém assim até dá vontade de conviver. Como eu sei tudo isso? Pelo fato de ser aprovado em Cristo. Nas palavras de Paulo, na carta aos Romanos, para os padrões de então, isso era o mínimo. Meus queridos, se nada mais restar
da nossa memória no futuro, e este futuro chegar a acontecer antes da volta do Senhor, em que nossa memória seja de que éramos aprovados em Cristo. E aí a pergunta que eu faço para você se fazer nessa noite, se você faz essa pergunta para você, e você mesmo responde, faça uma autoanálise. Você já parou para pensar o que as pessoas vão dizer de você depois que você morrer? Você já parou para pensar sobre isso? O que as pessoas vão dizer de você depois que você morrer? É algo que a gente precisa pensar, irmãos. Não é se preocupar com a opinião do outro, não. É com o nosso testemunho, a nossa vida. Porque Apeles, apesar de só 3 palavras, saudai a Apeles, aprovado em Cristo, mas ele tira todas essas características aqui. As pessoas têm prazer em conviver com você? As pessoas têm prazer em andar com você? Em ouvir você? Em sentar com você? Como você é visto no ambiente que você convive? Como você é visto na roda de amigos em que você convive? As pessoas te olham para fulano, gente boa, crente, gente boa, participa de tudo com a gente aqui. Legal, beleza, camarada, gente boa. Isso é dos meus. É isso? Ou você precisa fazer a diferença? Você entende que precisa fazer a diferença? Se posicionar. Fala assim, esse camarada aí é crente mesmo. Esse daí dá testemunho. Esse cara aí, o que ele falar, você pode escrever que eu assino embaixo. Que tipo de cristão é você? As pessoas apontam para você e falam, isso é piada, isso aí café com leite. Ou falam, isso daí é pedra 90. Nós precisamos refletir, irmãos, que tipo de Apeles nós somos? Que tipo de Apeles? Nós precisamos entender que as características de Apeles é um desafio para nós. Mas é possível porque foi possível para alguém há 20 séculos atrás. E é possível hoje nós andarmos aprovado. Foi o que eu falei hoje na escola dominical. Salvação individual. Eu vou responder por mim. Eu tenho certeza e fé que eu sou aprovado em Cristo. Eu respondo por mim. Não posso responder por você. E você nem pode responder por ninguém. Cada um responde por si. Mas é algo que a gente precisa dar o testemunho. Precisa ser visto como alguém sério, compromissado com o reino. Porque senão, irmãos, nós servimos motivo de piada. Quando nós fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa, marcamos alguma coisa, mas nós não comparecemos, nós não fazemos, nós não realizamos, nós não damos o bom testemunho, nós compartilhamos com a roda a qual nós vivemos as mesmas coisas que eles. Algo precisa ser mudado. A ação redentora de Deus, ela transforma o ser humano, transforma nossas vidas, e ela é transformadora. E quando ela é transformadora, ela é metanoia, ela vira 180. Você volta, e aí você volta para o primeiro amor. Você é transformado. Você é lavado e remido pelo sangue do Senhor. Você tem a sua conversão. Porque, irmãos, uma coisa é ser religioso, outra coisa é ser convertido. Nós precisamos entender isso muito bem. Uma coisa é você ser um religioso. Outra coisa é você ter uma experiência profunda com Deus. Às vezes eu brinco, né? Eu sou um presbiteriano raiz. Pode ter
igual a mim, né, Eunice? Mas mais do que eu não. A Eunice falou, eu sou porque eu nasci dentro da igreja, né? Mas antes de ser presbiteriano raiz, irmãos, antes de ser presbiteriano raiz, eu tive uma experiência com Deus. Meu pai e minha mãe me levaram para a igreja, me conduziram, tive todos os ensinamentos, mas eu precisei ter algo experiente com Deus, profundo com Deus. Não foi uma pública profissão de fé que me fez ter essa experiência com Deus. Pública profissão de fé é um caminho que nós fazemos para nos tornarmos membros de uma igreja, aprender a doutrina. A experiência com Deus é mais do que isso, é algo profundo, inexplicável, algo que só você e o Espírito Santo vai entender. Só quando você tiver essa experiência que você vai entender. Mas pastor, que experiência é essa? No momento certo você vai ter, se você já teve, não sei, mas é algo que gera do coração e você fica com vontade de falar de Deus, com vontade de experimentar esse Deus. E pode ter certeza, quando você tiver essa experiência, ou se você já teve essa experiência, você pode testemunhar sobre isso. Porque Deus transforma. A experiência com o Espírito Santo, ela transforma você. As pessoas veem em você mudança. Vê mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de tudo. Porque é a transformação do Espírito Santo na sua vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.